Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para nós, arquitetos, estudantes de arquitetura, profissionais do criativo e, claro, para os clientes desses profissionais. É sobre a influência do meio no nosso trabalho. Você já ouviu falar a frase: "Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive"? Pois é. Essa é uma teoria do escritor americano Jim Rohn, e ela se aplica a diversas áreas da nossa vida, inclusive a arquitetura. Mas eu quis trazer a visão de um psicólogo, chama Manuel de Carvalho, sobre esse mesmo assunto. E o que um economista, que era do mercado financeiro, né, é ainda, e mais do que hoje, professor, o senhor José Cobori, fala sobre a meritocracia. E aí vocês devem estar perguntando o que que uma coisa tem a ver com a outra, Rodrigo. Vocês vão entender a linha de raciocínio. É só seguir aqui e confiar. Desse jeito, a gente vai ter um olhar mais complexo sobre as nossas escolhas e posturas no mercado profissional, que é tão competitivo e quase sempre muito tóxico. Mas como que essa influência do meio vai se manifestar em arquitetura e para os arquitetos? De diversas formas, gente. Primeiramente, através dos arquitetos que nós admiramos e seguimos. Ao estudarmos seus trabalhos, nos inspirarmos em suas ideias, estilos e abordagens, a gente se influencia. Além disso, o nosso círculo de colegas e mentores com quem convivemos também exerce grande influência. Isso porque eles nos desafiam, nos fornecem os feedbacks, né, as opiniões, nos motivam a crescer. Outros não, outros até são tóxicos e nos desestimulam, causam ansiedade, enfim. Vocês devem estar lembrados do Instagram ou de alguém de lá, né? Pois é. A gente também não pode esquecer da importância da exposição a diferentes estilos arquitetônicos, a culturas, a tendências. Enfim, viagens, livros, cursos e eventos são fontes riquíssimas de inspiração para nós, arquitetos e profissionais criativos. E por isso é tão importante que a gente sempre tenha cuidado em escolher quem nos orbita, quem tem acesso ao nosso convívio, à nossa intimidade, porque sempre, gente, vai deixar influência, você acredite ou não. E a influência pode ser tanto positiva quanto negativa. Mas essa teoria, ela não é tão simples assim como parece. Porque nós não somos seres matemáticos, técnicos, né? E a gente também não vive assim numa redoma, isolado dos outros fatores que vocês vão saber que influenciam na nossa construção de opinião e de ponto de vista. Isso porque a gente é um processo infinito de construção de personalidade, de nossas crenças e dos nossos valores morais e profissionais. Nada é estático, gente. Vamos ver o vídeo? Um fato é verdade: o ambiente ao qual nós estamos inseridos influencia os nossos comportamentos, influencia em quem nós somos. Essa importância já era inclusive abordada pelo grande fundador da psicologia, ou pelo menos da psicologia moderna, Sigmund Freud, em suas teorias do desenvolvimento psicossexual da infância, onde ele trazia uma grande importância para a relação da criança com as pessoas do seu contexto, principalmente com a figura materna nos primeiros anos do desenvolvimento das fases psicossexuais. Mas até Freud identificava que cada criança. Essa primeira afirmação dele sobre essa formação psicossexual da infância, é porque, assim, primeiro, a gente é absolutamente vulnerável à mãe, né, que é a mãe que nos cuida e tal, e aí ela tem essa oferta desse amor incondicional. Logo depois, a gente conhece um personagem que pode ser o pai ou o irmão mais velho ou qualquer a outra terceira pessoa que começa a disputar a atenção desse amor incondicional. É quando a gente começa a ter uma noção,
de percepção, né, de existência. Sai daquela fase super bebê para começar a ter entendimento do que nos está à volta. E aí o amor incondicional ganha um status de amor disputado. Você começa a disputar atenção com outros personagens. E aí, quando a gente chega na vida adulta, a gente tem a plena definição do que é o conceito de dominância, e que, infelizmente, no capitalismo, a gente acaba tendo uma noção exacerbada de que o maior, o número um, é sempre melhor, é sempre o que vai dominar, o que vai ter atenção, o que vai ter o controle sobre tudo, né? E aí a gente faz as más escolhas e entra aí, ó, num viés de confirmação totalmente distorcido sobre as realidades operacionais, né, funcionais de um arquiteto na sociedade. Mas vamos continuar aqui o vídeo. Ela também tinha suas pulsões, seus desejos, seus instintos específicos que influenciavam nessa relação. Uma coisa é certa: o ambiente influencia muito a nossa relação. Mas a ideia de que você é a média das 5 pessoas que mais convive é uma ideia muito simplista e reducionista de quem você é. Afinal, os estudos hoje têm comprovado que a nossa personalidade ela é formada por um conjunto de fatores, podemos dizer assim, um conjunto de multifatores que influencia quem nós somos. Quem nós somos não depende só das pessoas em que nós convivemos. Depende sim de fatores biológicos e genéticos, depende das nossas experiências, depende inclusive da nossa educação e, é claro, das nossas expectativas e relações atuais. Para mostrar para você que não é só o ambiente ou as pessoas que você vive que influencia quem você é, eu vou trazer aqui um exemplo de estudos que foram feitos principalmente na década de 60 e 70 com gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos praticamente compartilham 100% do seu material genético. E muitos estudos foram feitos com gêmeos idênticos que foram separados no nascimento e criados em famílias diferentes, em ambientes, inclusive, totalmente diferentes. E sabe o que é que os pesquisadores descobriram ao fazer esses estudos com gêmeos já na fase da adolescência e fase adulta? Muitos desses gêmeos idênticos, separados desde o nascimento, que não tinham contato entre si, adotavam muitos comportamentos, características de personalidade, hábitos e, veja você, até escolha de profissões parecidas. Isso mesmo. Esses estudos levantaram a hipótese de que boa parte do nosso comportamento também é influenciado pela nossa genética, pelo que nós herdamos dos nossos antepassados. É claro que existem outros estudos que criticam, que reforçam ou que apoiam esses estudos da importância da carga genética. Atualmente, a neurociência ou as neurociências têm estudado bastante o impacto dos nossos circuitos neurais para o nosso comportamento, para definir quem nós somos. E uma coisa é certa: segundo os estudos atuais, o ambiente que você vive, a carga genética que você recebeu, as experiências de vidas que você tem, a educação que você tem é importante, ou podemos dizer, é importantíssimo para definir quem você é. Se nós formos para o lado mais da filosofia, também muito importante para nós entendermos quem nós somos, a filosofia defende que todos nós somos seres únicos. Se nós somos seres únicos, é muito reducionista dizer que você é a média das 5 pessoas que você convive. Inclusive, historicamente, a gente tem exemplos de que pessoas que viveram em ambientes extremamente limitadores, com pessoas limitadas, conseguiram realizar grandes feitos. Se nós fôssemos só a média das 5 pessoas que nós convivemos, cá entre nós, dificilmente nós teríamos pessoas com grandes realizações aí na história da humanidade, porque estaríamos sempre balizadas na média das pessoas ao qual estamos inseridas. Por isso, para fechar o nosso programa, a nossa dica é: você tem muito mais do que imagina dos seus pais, tem muito mais do que você imagina das pessoas que você convive. Por isso, escolha bem as pessoas que estão ao seu redor, mas você não se define pelas pessoas que você convive, pelo que você herdou biologicamente dos seus pais, ou o que você herdou de educação, de cultura, de comportamento e até mesmo de mentalidade.
Nós temos a capacidade de ir além, além daquele ambiente ao qual vivemos ou daquele ambiente que passamos anos e anos vivenciando. Por isso, saiba que você é único. Como único, só você define qual é o seu caminho. Este foi mais um episódio da nossa série Desenvolvimento Pessoal e Profissional. Foque em você, descubra o seu potencial e vá além. Pois é, tá vendo? Como não é uma coisa tão simples como só escolher e tá tudo resolvido, senão ia ser muito fácil ter planos de governo, de educação e resolver. Era só escolher bem e fazer um conjunto de boas coisas e estava tudo resolvido. Na verdade, assim, a gente precisa cuidar desse aspecto que é muito importante, segundo ele mesmo falou, mas que ele funciona sim em conjunto com outras questões, com outras coisas. E aí a gente começa a ver a complexidade que é você escolher, inclusive, que ferramenta de trabalho e com que nicho de pessoas, com que grupo de pessoas você vai lidar, seja como cliente, seja como prestadores de serviços, colaboradores ou ainda pessoas da sua convivência familiar, pessoal. Por quê? Porque todo esse conjunto de coisas e influências vai interferir na forma e nas prioridades que você dá ao solucionar os problemas e criar a sua linha de projeto. Tudo isso está junto, tudo isso merece sua atenção constante e que você não fique rendido ou vendido às afirmações e falácias que o tal mercado profissional, que ninguém conhece, mas todo mundo já ouviu dizer, fica ditando por aí. Vamos ver agora o vídeo do economista, para um economista dar a opinião dele, e aí a gente vê, enfim, isso tudo direitinho. Vamos lá ao assunto de hoje. O princípio de que a sociedade deveria alocar recompensas econômicas e cargos de responsabilidade conforme o mérito é atraente por várias razões. Duas, como disse no início deste vídeo, são eficiência e justiça. Um sistema econômico que recompensa o esforço, a iniciativa e o talento tem probabilidade de ser mais produtivo do que um que paga a todas as pessoas o mesmo valor independente da contribuição. Recompensar pessoas estritamente a partir do mérito também tem a virtude da justiça. Não pratica qualquer discriminação além da discriminação por aptidão. Uma terceira razão é que uma sociedade que recompensa o mérito também afirma certa ideia de liberdade, ou seja, a ideia de que o nosso destino está em nossas mãos, que nosso sucesso não depende de forças além do nosso controle, que depende de nós. Somos livres para ascender até onde nossos esforços, talentos e sonhos nos levarem. Uma sociedade meritocrática, portanto, é duplamente inspiradora. Ela assegura essa percepção de liberdade e dá às pessoas o que elas conquistaram por conta própria e logo merecem. Como disse o filósofo Michael Sandel, apesar de inspirador, o princípio do mérito pode tomar caminhos tirânicos. E digo eu, tomou e tem se agravado num sistema capitalista que produz cada vez mais desigualdades. Uma vez que todas as pessoas têm chances iguais para competir, os resultados do mercado recompensam o mérito. Mas no sistema capitalista, vantagens e desvantagens econômicas passam de uma geração para a próxima. Essa assimetria de oportunidades tem se agravado exponencialmente num modelo econômico que tem aumentado terrivelmente as desigualdades sociais e econômicas. A ordem meritocrática atual moraliza o sucesso de maneira que as pessoas bem-sucedidas acreditam que não devem o poder e a riqueza que acumulou à sua posição privilegiada de partida. Elas acreditam que prosperaram exclusivamente graças ao próprio esforço e ao trabalho árduo. O sucesso delas reflete seus atributos superiores. Pessoas ricas são ricas porque merecem mais do que as pobres. A humildade em reconhecer o destino ou a sorte abre caminho para a arrogância resultante da crença no próprio mérito. Quanto mais nos concebemos como autossuficientes, capazes de vencer pelo próprio esforço, menos motivos temos para nos sentir em dívida ou gratos por nosso sucesso. Esse aspecto vitorioso da meritocracia gera arrogância entre vencedores e humilhação entre perdedores.
Quanto mais nos enxergarmos como pessoas que vencem pelo próprio esforço e que são autossuficientes, menos provável será que nos preocupemos com o destino de quem é menos afortunado do que nós. Uma noção muito fervorosa de responsabilidade pessoal em relação ao nosso destino torna difícil nos colocarmos no lugar de outras pessoas. A arrogância meritocrática reflete a tendência de vencedores a respirar fundo o sucesso, a esquecer a sorte e o destino que os ajudaram ao longo do caminho. Esse comportamento deixa pouco espaço para a solidariedade que pode surgir quando refletimos sobre o papel do acaso no nosso talento e destino. Vista de baixo, a arrogância das elites é irritante. Ninguém gosta de ser desprezado. Mas a crença meritocrática adiciona a noção de que o seu destino está em suas mãos, de que você consegue se tentar. Para quem não consegue encontrar emprego ou ganhar dinheiro suficiente para se sustentar, é difícil fugir do pensamento desmoralizante que seu fracasso é resultado de suas próprias ações, de que simplesmente não tem talento nem dom para o sucesso. O discurso meritocrático restringiu o projeto cívico. Hoje, o bem comum é compreendido sobretudo em termos econômicos. Perdemos a relação com o cultivo da solidariedade ou o aprofundamento dos laços de cidadania. Isso contribui para um discurso público empobrecido. Além de esvaziar o discurso público, o domínio da meritocracia reconfigurou os termos de reconhecimento social de modo a elevar o prestígio de profissionais de alto escalão e depreciar a contribuição da maioria dos trabalhadores, corroendo sua posição e sua estima social. Uma vez que a atividade econômica mudou de produzir coisas para gerenciar dinheiro, a sociedade esbanja recompensas desmedidas para gestores de fundos de investimento e banqueiros da Faria Lima. A perda de empregos para a tecnologia e a financiarização da economia coincidiu com o senso meritocrático de que a sociedade tem menos respeito pelo tipo de trabalho executado pela classe trabalhadora. Espero que a reflexão de hoje possa estimular em você um pensamento crítico melhor. Pois é, gente. Então, quem nunca se sentiu diminuído porque não tinha os recursos mínimos necessários, segundo tal mercado de trabalho, para exercer sua profissão de arquiteto? Afinal de contas, segundo esse tal mercado, precisamos entregar renderizações realistas e impecáveis. Precisamos frequentar mostras de decoração todo ano para que a gente tenha algum tipo de valor nas tais redes sociais. Precisamos sempre nos alinhar sem questionar essas tendências de mercado que são apresentadas, sabe Deus por quem. Pois é. E a pessoa que não tem como ter o supercomputador para fazer a super renderização. E quem não tem recursos para estar frequentando coquetéis e mostras e coisas do tipo, será que é incapaz de criar soluções que sejam de fato úteis para grupos de clientes que necessitam de fazer uma reforma, uma obra, uma modificação numa construção? Pois é, eu não vejo a mais remota relação entre uma coisa com outra. E, sabe, a gente, às vezes, vai indo conforme a maré, fazendo escolhas justamente porque a gente se coloca no meio tóxico. A gente não questiona o que de fato é efetivo, é real, é influente em nosso trabalho, para que a gente assuma como verdade. Não se trata dessa futilidade, gente. Enquanto a gente joga esse jogo de quem tem mais glamour em rede social, os clientes cada vez mais terão uma percepção de valor ruim do nosso trabalho. Porque a gente passa para eles, agindo desse jeito, que somos fúteis, rasos e que qualquer pessoa com um mínimo de bom senso e de bom gosto pode nos substituir. Nós alimentamos essa distorção no sentido de ser arquiteto, entende? As pessoas não entendem que ser arquiteto é garantir segurança, salubridade, alinhamento com a legislação ambiental e com as normas técnicas, e por aí vai. As pessoas perderam, porque não é lucrativo para esses grupos que as pessoas acreditem que o arquiteto é que regula isso. Imagina
Como é que eu vou perder meu super vendedor, arquiteto, designer, que vai convencer as pessoas a comprarem um material que talvez nem seja necessário, ou que talvez nem seja adequado, em troca de uma comissão? Como é que eu vou perder essa pessoa que tem essa alta capacidade persuasiva para atender questões reais, urbanísticas, sociais, salubres e de segurança? Questões de pessoas que vão dar consultoria e que vão saber dizer não na hora certa para o cliente, que quer construir ali numa área de barranco e que a lei já proíbe, já prevê. Esse profissional tem que ter essa segurança, essa escolha e tem que frequentar e consumir coisas de um meio que não seja tóxico para ter cabedal para dizer não, para dizer que não é possível. E não ficar alimentando expectativas e coisas irreais em troca de comissões e de uma posição no mercado confortável. Isso é leviano demais, gente. Isso é mercenário demais. E agora, com essa reportagem de 2015 do Fantástico, eu vou mostrar o impacto que tem na sociedade e que é culpa nossa também, porque a gente não se coloca como tem que se colocar. Entende? Vamos lá. Quase todas as obras feitas em casas e apartamentos no Brasil são tocadas sem o trabalho de arquitetos nem engenheiros. E olha que tem lei garantindo auxílio técnico de graça, mas ela ainda é pouco conhecida. Ah, se arrependimento matasse, hein, dona Nina? Eu chamei uma pessoa que me indicaram, mas uma pessoa que para mim não tinha experiência. A dona Nina só queria tirar uma escada que ligava a casa dela, no térreo, a de um morador do andar de cima. Caía concreto para um lado, caía para o outro, quebrou uma janela aqui do meu quarto. Aí ficou essa coisa esquisita. E ele não foi até o final. Eu que ainda tive que pagar, chamar uma outra pessoa aqui para poder tirar os outros degraus e deixar do jeito que está assim. Para mim, o barato sai caro. A dona Nina não está sozinha. Uma pesquisa inédita feita pelo Instituto Datafolha para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil revela que mais da metade dos brasileiros construíram ou já reformaram sua moradia. Desse grupo, 85% fizeram o serviço sem orientação técnica adequada. É a autoconstrução ou construção formiguinha, muitas vezes feita por conta própria. O Aguinaldo, de Brasília, fez a casa no improviso. Então, vim conhecer sua casa. Seja bem-vindo. Obrigada. Construí do jeito que deu, pra já morar mesmo, já sair do aluguel, né? A casa ficou cheia de problemas. Muito apertado, né? E o telhado também muito baixo. Não tem conforto. Você tem que chegar na sua casa, sentir bem, confortável, né? Agora ele decidiu. Vai derrubar tudo e construir uma casa nova, mas desta vez com um projeto feito por arquitetos. Essa área preta aqui vai ser onde é que vai ser os únicos canos que passam? Que é o que a gente chama de parede hidráulica. Pouca gente sabe, mas é possível conseguir assistência técnica gratuita para a construção de moradias para a população de baixa renda. Com a ajuda de um profissional, você pode evitar aquele famoso barato que sai caro. Uma lei de 2008 assegura às famílias de baixa renda a assistência para habitação de interesse social, mas o governo federal, os estaduais e os municipais têm que destinar recursos para a aplicação da lei, o que ainda acontece muito pouco. Tanto as prefeituras, por exemplo, podem oferecer, montar um serviço de assistência técnica e oferecer o serviço, como as associações de classe, né, da área da engenharia, da arquitetura, podem também se organizar e oferecer, proporcionar esse serviço. Foi com base nessa lei que uma associação de moradores de Diadema, em São Paulo, conseguiu contratar 2 arquitetas para orientar os moradores deste loteamento. Cada casa foi planejada de acordo com as necessidades das famílias. Algumas já se mudaram para cá, antes até da conclusão da obra, porque elas precisavam se livrar com urgência do aluguel. É o caso da Conceição.
Tudo bem, Conceição? Dá licença. A parte da casa que ela mais gosta é a cozinha. Tudo num capricho. Pra muita gente talvez é pouco, mas pra mim é muito ter chegado aqui. É meu sonho. Eu posso dizer minha casa, né? Ela seguiu à risca a orientação das arquitetas. Isso te ajudou a economizar na obra? Com certeza, quer dizer, para não ter desperdício, né? Para não ter aquele tipo de, faço uma coisa, quebro porque não deu certo. Essa economia toda que se faz numa obra planejada supera em muito o gasto com o projeto de arquitetura e a própria orientação técnica na construção. Não dá para improvisar na casa, afinal, né, é um bem que a pessoa está adquirindo, né, e a função do arquiteto é contribuir para que valorize a casa da pessoa. Não só a casa, mas a qualidade de vida dela. Estou feliz e agradeço. Na cidade de São Paulo, a dona Dalva juntou as economias da vida inteira e contratou 2 arquitetos. Foi depois de levar o maior susto. Caiu uma parte do teto em cima da minha cama onde eu dormia. Não tinha o que salvar na casa antiga. Escura, abafada, cheia de infiltrações e rachaduras. Foi tudo abaixo. Os arquitetos deram prioridade à estrutura da casa nova e buscaram um acabamento mais barato. O que a senhora gosta mais? Aqui na sala, que agora que é bem ventilada, né? O Danilo, que projetou a casa nova, diz que a dona Dalva ainda é uma exceção. A autoconstrução no país é ainda um problema crônico, né? Ou seja, a falta é como uma automedicação. É a mesma coisa, a população tanto se automedica quanto autoconstrói. Para completar a alegria, a dona Dalva tem até uma cobertura onde planta os temperos que usa para cozinhar. Salsa, pimenta, hortelãzinho. Ela trocou o barato que sai caro pelo lar docilar. Pois é, gente. Vocês viram a gravidade que é? A gravidade que é a autoconstrução? A gravidade que é a gente ficar enaltecendo valores que não significam nada, nem para a gente, nem para a população. Significam apenas lucros para um grupo de lojistas, não é nem para todos os lojistas, entende? Ou seja, a gente, na verdade, a gente, né, ficou ótimo, né? Somos profissionais para solucionar problemas, garantir salubridade e segurança para a população. É isso que nós somos. Todo mundo que estudou arquitetura, estudou tecnologia de construção, estudou as normas técnicas, estudou as leis ambientais, as leis urbanísticas, edilícias, as leis que garantem que a gente não ocupe áreas que são de permeabilidade obrigatória, margens de lagoas, de espelhos d'água. Aí tudo bem, existem, né, no caso lá da China, as cidades esponja, legal, bacana. Só que a gente já tem uma legislação que, se for cumprida, a gente já garante muita coisa. Tudo bem, a gente pode sim, além disso, adicionar sistemas como o das cidades esponja? Podemos. Segurança nunca é demais. Previsibilidade nunca é demais. Mas a gente não consegue isso só se importando com eventos de decoração e com comissão de arquiteto. Só se importando com combinações de paletas de cores ou com efeitos de iluminação. Isso não é o que resume a arquitetura. Olha as estatísticas, gente. Quantas pessoas já fizeram obra ou reforma? 54% da população. Ou seja, não deveria faltar trabalho, eu não digo nem emprego, mas não deveria faltar trabalho para nenhum arquiteto ou engenheiro, ou que seja, porque faz-se muita obra no Brasil. Só que 85,4% desde 2015, e eu me arrisco a dizer que esse número tem aumentado, porque a gente nem sabe, porque não teve mais censo, né? Tem aumentado. Porque à medida que passa o ano, as pessoas não têm mais essa percepção de valor. Mas
entenda, na reportagem aqui do Fantástico, as pessoas são simples. As pessoas que sofreram pela falta de um arquiteto não são milionárias, não são da high society, e ainda assim elas perceberam a necessidade de se contratar um arquiteto. Mas elas só perceberam quando a laje quase caiu na cama da senhora Dalva, quando o rapaz lá viu que o telhado ficou muito baixo, etc, etc. Quando a outra lá ficou com um pedaço de degrau pendurado lá em cima. Gente, é isso. Agora, se a gente tivesse muito mais preocupação em divulgar esse tipo de situação, a gente, primeiro, não ia ficar rendido a uma minoria que é a elite. Que é a elite que é alimentada por esse pequeno grupo de lojistas, que faz a obra só com aquela meia dúzia que é autorizada a fazer esse tipo de coisa, entendeu? A gente teria uma abrangência maior de mercado. Aí vão falar assim, não, mas Rodrigo, arquiteto é caro, como é que esse pessoal vai pagar? Existe, também na reportagem está dizendo, desde 2008, existe a lei de assistência, habitação social, etc e tal, a ATIS, e que veio evoluindo por aí. Essa lei, gente, é assim, você tem o Ministério da Cidade, tem verbas que ficam ociosas da União, da arrecadação da União. Através de medidas, tanto municipais, estaduais ou de órgãos reguladores, como os conselhos de classe, populações de baixa renda podem acessar os profissionais que vão ser remunerados segundo o CAL, segundo o conselho. Ninguém vai ser subempregado. Agora, na hora de votar, vocês estão votando no político certo? No vereador correto, no prefeito correto, que realmente estimula a aplicação da ATIS, por exemplo, que vai garantir ao grupo de engenheiros, arquitetos e designers, que seja da sua cidade, a ter acesso a um mercado de trabalho e a ser remunerado pelo governo federal, trabalho legítimo, sem corrupção, sem especulação imobiliária, sem ter que dizer sim para coisas erradas, para coisas ilegais e para coisas inseguras. E inseguras, gente, eu tinha um professor que costumava alertar, um médico, né, pode matar uma pessoa, mas um arquiteto e engenheiro mata populações. Quando a gente erra, a gente não mata uma pessoa só, a gente mata grupos sociais. Veja as tragédias. Morro do Bumba, Niterói, essa tragédia aí do Rio Grande do Sul, e tantas outras, região serrana, etc. Aí quando você vai ver, tudo área de ocupação que estava previamente classificada como irregular, inadequada. Só que aí, a gente, que é arquiteto, a gente tende a votar naquelas pessoas que estão favorecendo ao grupo de lojistas, porque a gente está pensando, ó, no próprio umbigozinho, se vai ficar bem na foto, se vai agradar aquela pessoazinha lá que é conhecida do fulano, do Beltrano, etc e tal. E no final das contas, você fica vendido àquele grupo que não está nem aí para você, porque vai favorecer só aquela meia dúzia de profissionais que ele conhece ou que ele é parente. Mas a grande maioria vai ficar desassistida, inclusive os outros lojistas, que não vai ter como competir com um grupo de um corpo técnico fazendo venda para outras pessoas. Isso aí realmente é injusto. E a tal liberdade mercadológica, até que ponto isso não é uma espécie de cartel? Sabe? São questões que a gente tem que considerar, e aí, o que isso tem a ver, né? Aí vai ter alguém que falar assim, ih, Rodrigo viajou. Rodrigo deixou aí a hiperatividade louca dele viajar. Não! Sabe qual é? Sabe o que tem a ver? Tem tudo a ver, gente. Se nossa mentalidade é construída ao longo do tempo, da influência do meio ambiente, dos recursos, da carga genética e de tantos outros fatores, né, como financeiros, enfim, como sociais, qualquer percepção do mundo que possa distorcer o verdadeiro sentido da nossa profissão deve ser sempre repensada. Fortalecer a ideia de que apenas escolhemos revestimentos da moda, que lacramos em festas e ganhamos prêmios de quem indica mais materiais, né, de construção, de decoração, a gente vai estar contribuindo para que a maior parte da população, que seria um enorme mercado, sequer pense que a gente existe.
que dirá que a gente é importante para a vida deles? Entende como é uma questão conjuntural, muito mais complexa? Reveja, gente, o que você posta nas suas redes sociais. Reveja quem é que você segue, quem você consome, que tipo de pessoas e de falácias você acredita. Sabe, se todo mundo se junta e faz um movimento de que assim não dá, que eu não quero isso, eu te garanto que a gente consegue uma mudança. E para quem achava que tá vendo aí um arquiteto comunista, né? Não, gente. Bom, Niemeyer se autodeclarava comunista e eu fui estagiário dele, então eu posso afirmar que ele sempre repetia esse assunto. Mas em que sentido, né? E que eu diria, eu usaria até o termo socialista. Porque ainda que a gente faça projetos de residências, de comércio, de indústria, o que seja e tal, a gente sempre está pensando no coletivo. Porque quem de fato estuda as leis ambientais e como essas populações se deslocam, se relacionam, são os arquitetos que são também urbanistas. E aí a gente tem que sempre pensar na microescala e na macroescala. É por isso que tudo que possa nos influenciar negativamente tem que ser repensado. Quando você começa a banalizar as coisas, você começa a vender filosofias equivocadas. E aí, quando você vende isso, você atrai esse tipo de pessoa. Então, o papo de hoje foi esse. Pra gente, acordar para a vida, criar esse senso de responsabilidade que a gente tem que ter com a nossa carreira e com a sociedade e seguirmos aí nessa luta por um mercado melhor e menos prostituído, que não tem outra palavra. Eu sei que é uma palavra esdrúxula, mas é isso aí. Bom, para quem concordou, para quem dá um like, para quem não concordou, dá um dislike, né? Comente o que vocês acham sobre esse assunto, de que forma vocês viam esse assunto, seja você arquiteto, estudante ou cliente de arquitetura, ou só um mero espectador. O que vocês entendem disso? E se vocês quiserem um aprofundamento desse tema, é só também pedir aqui nos comentários que eu trago sobre a lei de assistência técnica de baixa renda, a questão das responsabilidades de arquitetura, porque, gente, isso tudo constrói a percepção de valor e isso vai influenciar na sua precificação. Então, na verdade, é complexo mesmo. E é por isso que eu trouxe isso aqui. Tá bom? Bom, até a próxima, pessoal.